Na escola mais prestigiada da Coreia do Sul, onde os mais ricos estudam, Han Ji-woo se sente deslocado. Antes, um dos melhores alunos da sua escola pública, agora ele está entre os últimos da classe, especialmente em matemática, disciplina crucial para ingressar nas universidades renomadas. Seus colegas podem pagar por tutores e cursos extras, mas Ji-woo depende de assistência social, não tem essa opção. O professor de matemática, Sr. Kim, alerta que suas notas não são suficientes para entrar em uma boa faculdade e sugere que ele pense em se transferir. Uma noite, seus colegas de quarto lhe dão dinheiro para que ele compre lanches e bebidas alcoólicas para todos. No caminho de volta, Ji-woo é flagrado pelo guarda noturno Lee Han-sung. No dia seguinte, o Sr. Kim o pressiona para revelar os outros envolvidos, mas Ji-woo se mantém em silêncio por lealdade. Isso chama a atenção de sua colega Park Bo-han, mas também resulta em sua expulsão temporária do dormitório. Após a aula, seus amigos tentam lhe dar dinheiro como agradecimento, mas ele recusa, dizendo que a amizade vale mais. Eles discutem formas alternativas de trazer lanches, mas isso se torna inviável desde que Hak-sung começou a trabalhar como guarda. Eles o apelidam de oficial comunista por ser um desertor norte-americano. Mais tarde, Hak-sung visita seu médico, que o alerta sobre os danos do trabalho noturno à sua saúde e o risco de tomar remédios para dormir. O guarda explica que, sendo um desertor, essa é a única opção disponível para ele. Depois ele retorna ao seu solitário apartamento, onde cuida de sua tartaruga, bebe leite de morango e resolve sudokus. No dia seguinte, Ji-woo é oficialmente expulso do dormitório. Bo-han o provoca, dizendo que esperava mais dele, mas estava enganada. Sem ter onde ficar, Ji-woo volta para casa e a arruma antes da chegada da mãe. Viúva e trabalhadora incansável, ela se orgulha ao vê-lo com o uniforme da escola prestigiada. Incapaz de contar a verdade, Ji-woo finge estar apenas de passagem e diz que precisa voltar antes que seja tarde. No caminho de volta, a chuva começa e ele se abriga no antigo laboratório abandonado da escola, onde é encontrado por Hak-sung. Com pena ao descobrir que Ji-woo não tem onde dormir, o guarda o convida para passar a noite em seu escritório. Enquanto Ji-woo dorme, Hak-sung encontra o problema de matemática que ele não conseguiu resolver. Assim que o sol nasce, Hak-sung o manda embora. Na aula de matemática, Ji-woo fica surpreso ao ver sua lição de casa completa e com todas as respostas certas. Bo-han percebe e quer que ele conte à professora, mas Ji-woo pede que ela não diga nada. Mais tarde, ele agradece a Hak-sung pela ajuda e pede que ele lhe ensine, mas Hak-sung apenas o dispensa novamente. Na sala de estudos, Ji-woo escuta que até os melhores tutores têm dificuldades com esses exercícios, o que faz perceber que Hak-sung é realmente especial. Ele começa a segui-lo, insistindo para que o ensine, mas Hak-sung continua ignorando. Certa tarde, ao levar o lixo para fora, Hak-sung ouve os professores comentando sobre os alunos bolsistas, dizendo que tem baixa autoestima e pais ausentes. O Sr. Kim inclui Ji-woo nessa categoria. Quando Ji-woo aparece para insistir nas aulas, Hak-sung o aconselha a se transferir e diz que se afundar na autopiedade só o fará preso ao passado. Ji-woo responde dizendo que odeia saber que outros têm vantagem que ele nunca terá. Diante disso, Hak-sung finalmente cede e aceita ser seu tutor, com a condição de ser pago com leite de morango. No dia seguinte, Hak-sung visita Han Ji-xiao, amigo que o ajudou a fugir para a Coreia do Sul e que trabalha auxiliando desertores. Quando Ji-xiao lhe dá um conjunto de lâmpadas, Hak-sung insiste em pagar, dizendo que não aceita caridade. Ao anoitecer, Hak-sung instala as lâmpadas no laboratório, abandonado para poder ensinar Ji-woo em segredo. Ele impõe 3 regras. Primeiro, ninguém pode saber das aulas. Segundo, apenas matemática pode ser discutida. Terceiro, ele ensinará, mas não quer ouvir sobre provas ou notas. Após Ji-woo concordar, Hak-sung dá o primeiro problema, calcular a área de um triângulo. Ji-woo resolve rapidamente, apontando que essa questão é simples, mas Hak-sung diz que ele errou, desenhando um círculo ao redor do triângulo. Ji-woo se sente enganado, dizendo que não é justo, pois a pergunta estava errada desde o início. Hak-sung percebe que Ji-woo está abordando a resolução de problemas de forma equivocada. Encontrar a resposta é essencial, mas compreender a pergunta é ainda mais crucial. A matemática está profundamente ligada ao processo de descoberta da solução. Ao demonstrar que entendeu o conceito, Ji-woo recebe de Hak-sung o apelido de Epsilon, trazendo à mente uma lembrança do passado, quando ele e um amigo ganharam uma caneta sofisticada como prêmio por seu desempenho acadêmico. O termo Epsilon representa algo pequeno, aparentemente insignificante. Depois da aula, sem ter para onde ir, Ji-woo recebe permissão para ficar na casa de Hak-sung. Lá, ele descobre a paixão do professor por música clássica, ouvida em um antigo toca-fitas.
Os dois conversam sobre compositores clássicos, o que ajuda Haksung a desviar das perguntas de Ji-Hoo sobre seu passado. A fita cassete está desgastada e com qualidade de som ruim, então Ji-Hoo toca as músicas em seu celular. O som cristalino surpreende Haksung, proporcionando a ele uma noite de sono profundo, como há muito tempo não tinha. Na escola, o professor Kim traz uma grande novidade para os alunos de matemática. Em vez das provas finais, eles disputarão o prestigiado concurso de matemática Pitágoras, que contará como exame. A turma se desespera, pois terá apenas 2 meses para se preparar, mas o professor espera que todos conquistem o ouro. Ji-Hoo continua visitando Haksung diariamente para suas aulas de matemática. Enquanto isso, Bo-han começa a notar seu hábito frequente de comprar leite de morango, quase como se fosse um vício. Certa noite, Ji-Hoo se depara com um exercício particularmente difícil e pergunta a Haksung qual técnica usar para resolvê-lo. No entanto, o professor exige que ele some tudo manualmente. Após 3 horas de esforço, Ji-Hoo finalmente chega a uma resposta. Então, Haksung lhe revela um fato curioso. O renomado matemático Bernhard Riemann calculou manualmente 38 casas decimais da raiz quadrada de 2 para compreender o processo, algo impossível de se fazer apenas memorizando fórmulas. Ji-Hoo, ansioso para saber se acertou, ouve de Haksung que essa é uma resposta que ele mesmo deve encontrar. Afinal, esse é o verdadeiro trabalho de um matemático. Com o passar das semanas, Ji-Hoo aprimora suas habilidades matemáticas diariamente. Mas, em um dia inesperado, recebe uma notícia devastadora. Um amigo próximo e colega do abrigo está desistindo e voltando para sua antiga escola, admitindo que nunca valeu a pena ter vindo para cá. Isso leva Ji-Hoo a refletir sobre sua própria situação. Bo-han tenta consolá-lo, mas sua tentativa parece superficial para ele. Quando ela diz que ambos estão na mesma posição, Ji-Hoo sente que ela não entende sua realidade. Afinal, ela vem de uma família rica. A conversa entre Ji-Hoo e Bo-han é interrompida quando a mãe dela chega para buscá-la. No carro, Bo-han é repreendida por andar com um estudante assistido. Apesar de também receber suporte social devido ao divórcio dos pais, sua situação é diferente, já que não depende da ajuda financeira. Além disso, sua mãe critica seu gosto por música de piano, insistindo que ela deve focar nos estudos. Para garantir isso, contratou ilegalmente o professor Kim como seu tutor particular. Mais tarde, naquela noite, Ji-Hoo desabafa com Haksung sobre o amigo que decidiu ir embora e se questiona se deveria fazer o mesmo. Haksung, no entanto, o incentiva a continuar e reforça que o mais importante para alcançar o sucesso não é a inteligência, mas a coragem de persistir até o fim. Para ilustrar seu ponto, ele mostra as correções dos exercícios de Ji-Hoo. Apesar de alguns erros nos resultados finais, o garoto dominou corretamente os processos de resolução. Na mesma noite, a suspensão de Ji-Hoo chega ao fim, permitindo que ele volte aos dormitórios. No entanto, ele admite que sente falta de dividir o espaço com Haksung. No dia seguinte, Bo-han lhe entrega um leite de morango acompanhado de um bilhete de desculpas. Quando Ji-Hoo se distrai, ela o segue até o laboratório abandonado e descobre seu segredo. Agradecida por Haksung cuidar de Ji-Hoo, Bo-han pede permissão para visitar ocasionalmente. Haksung aceita, desde que ela mantenha tudo em sigilo. Durante a conversa, ela o chama de oficial comunista, o que o deixa confuso. Embora tenha vindo da Coreia do Norte, nunca serviu no exército, algo que, por algum motivo, não se dá ao trabalho de explicar. Nesse momento, os três percebem um grupo de alunos se esgueirando pelo campus, mas aprendendo com o que aconteceu da última vez com Ji-Hoo, Haksung decide ignorá-los. Em uma noite diferente, Ji-Hoo pergunta a Haksung o que o motivou a estudar matemática. Ele responde que no início era apenas um meio para conseguir uma bolsa de estudos e ajudar sua família. Porém, quanto mais se aprofundava, mais encantado ficava, até se apaixonar completamente pela disciplina. Aproveitando o momento, eles convidam Bo-han para tocar piano com Haksung. Ele então ensina um truque curioso. Ao atribuir uma nota musical a cada número, criam juntos uma bela melodia baseada no número π. Na aula seguinte, Ji-Hoo surpreende a turma ao corrigir um erro na resposta do professor Kim, aplicando a lógica que Haksung lhe ensinou sobre perguntas mal formuladas. O Sr. Kim, no entanto, repreende Ji-Hoo, dizendo que embora a resposta dele esteja correta, não era o que o examinador esperava, e isso é o que realmente importa para os alunos. Entregar a solução que o avaliador espera, não necessariamente a correta. Isso é uma questão de estratégia de prova, mas Ji-Hoo não concorda e responde que ainda dará a resposta certa no exame.
exame. Considerando isso rude, o Sr. Kim pede que ele fique do lado de fora da sala, isolado do restante da turma. Mais tarde, Ji-Woo comunica a ele que não será transferido. Na parte da tarde, durante outra visita de Hak-sung, Ji-Xiao entrega um smartphone a ele, facilitando a comunicação. Mais tarde, Hak-sung mostra o aparelho a Ji-Woo, o que observa surpreso que Hak-sung está lendo dissertações longas na tela pequena. Para ajudar, Ji-Woo pede a um amigo para levá-lo discretamente ao laboratório de informática, onde imprime o documento completo e planeja entregá-lo a Hak-sung. No dia seguinte é o dia do teste de Pitágoras. Ji-Woo vai muito bem, graças às lições de Hak-sung, enquanto Bo-han começa com confiança, lembrando da música, mas logo se frustra. A pressão a afeta tanto que ela acaba deixando a sala sem terminar a prova. Sua mãe a obriga a ficar em casa para evitar constrangimentos e mente para a escola, dizendo que estão viajando. Quando Ji-Woo tenta entrar em contato com ela, todas as suas mensagens são ignoradas. À noite, Ji-Woo e Hak-sung vão ao concerto clássico, cujos ingressos foram cedidos gratuitamente por Bo-han, já que a empresa da sua família é uma das patrocinadoras. Bo-han nunca aparece, mas Hak-sung fica tão emocionado com a apresentação que chega a se emocionar. Em seguida, Hak-sung convida Ji-Woo para um jantar em sua casa, e Ji-Woo percebe que é a primeira vez que vê Hak-sung comer. O teste de Pitágoras vaza na internet, causando problemas para os professores, que agora precisam identificar o responsável. Caso contrário, o Conselho de Educação pode dispensá-los. Enquanto isso, Ji-Woo e Hak-sung vão a uma livraria, onde um desconhecido reconhece Hak-sung. Este homem também é originário da Coreia do Norte e se dirige a Hak-sung como doutor, lembrando-se dos tempos em que ele lecionava na universidade em que estudava. Ele também o chama de um renomado gênio matemático e, por engano, acredita que Ji-Woo seja seu filho, o que gera um momento constrangedor para ambos. Hak-sung agradece ao homem pela lembrança, mas apressa-se em sair da loja, evitando responder às perguntas de Ji-Woo. Ao chegar em casa, Hak-sung recorda os bons momentos que teve com seu filho, Lee Tae-yeon. Com os jantares em família, pegar a tartaruga e comprar leite de morango, que era o favorito de Tae-yeon. No dia seguinte, uma grande notícia surge na televisão. A hipótese de Riemann, um dos maiores desafios matemáticos, está prestes a ser resolvido por um famoso matemático norte-coreano chamado Lee Hak-sung. A questão ainda está sendo revista por um grupo de acadêmicos. O professor Oh, em sua aparição na TV, conta como ele participou de uma Olimpíada de Matemática na infância, onde conheceu Hak-sung, representando o Norte, enquanto ele representava o Sul. Ambos ganharam uma caneta elegante de um matemático renomado, e Oh ainda aguarda até hoje. Tanto Ji-Xiao quanto Ji-Woo assistem às notícias, sendo Ji-Woo o primeiro a encontrar Hak-sung para perguntar sobre o assunto. No entanto, Hak-sung fica irritado e pede para que Ji-Woo nunca mais mencione a hipótese de Riemann. Enquanto isso, o Sr. Kim enfrenta dificuldades devido ao incidente do teste, pois sua reputação está em risco. Porém, um colega de trabalho, ao revisar as câmeras de segurança após alguns rumores de um aluno, encontra uma pista que pode salvar sua situação. No dia seguinte, o Sr. Kim liga para Ji-Woo e mostra-lhe a gravação, onde ele é visto saindo furtivamente do laboratório de informática, com alguns papéis impressos nas mãos. Ji-Woo tenta se defender, mas não consegue provar sua inocência. Diante das evidências da gravação e do fato de Ji-Woo ter melhorado tanto em matemática em tão pouco tempo, ninguém mais acredita em sua versão. Por isso, o Sr. Kim lhe faz uma proposta. Se ele aceitar a transferência, a culpa nunca será revelada. No entanto, os rumores sobre Ji-Woo estarem envolvidos no vazamento do teste se espalham, o que deixa Bo-han bastante chateada, pois ela sabe a verdade. Ji-Xiao também está enfrentando problemas. A Coreia do Norte está irritada com o fato de o Sul estar se apropriando das descobertas de Hak-sung, especialmente porque essas descobertas estão relacionadas à criptografia militar. Por isso, o NIS quer que Ji-Xiao convença Hak-sung a aparecer na TV para esclarecer a situação. O nome de Hak-sung está agora em todas as manchetes, e um ex-colega vem visitá-lo com a intenção de convencê-lo a retornar ao norte. No entanto, ele comete um erro ao admitir que sua verdadeira motivação é que, ao trazer Hak-sung de volta, ele também garantiria seu perdão, o que só acaba irritando Hak-sung, especialmente ao mencionar o que aconteceu com seu filho. Ji-Xiao vai até Hak-sung para pedir desculpas por não conseguir manter o NIS afastado dele, mas Hak-sung ainda expressa sua gratidão pelos anos de proteção que recebeu. Enquanto Hak-sung faz as malas para deixar a cidade, Ji-Xiao lhe entrega o documento com sua pesquisa, algo que Hak-sung tentou descartar anos atrás, mas que Ji-Xiao guardou, pois sabia que era valioso demais para ser considerado lixo. Nesse momento,
momento, Ji-Hoo chega, mas decide ficar do lado de fora ao ouvir gritos. Hak-sung está furioso, pois aquela pesquisa foi o que custou a vida de seu filho, e ele se recusa a colocá-la na TV. Após a saída de Ji-Xiao, Ji-Hoo tenta conversar com Hak-sung, mas o velho reage de forma agressiva, recusando-se a aceitar que sua relação com Ji-Hoo é mais do que a de tutor e aluno. Mais tarde, Ji-Hoo recebe uma ligação de Bo-han, visivelmente chateada, sem entender por que ele está permitindo que o incriminem dessa forma. Porém, Ji-Hoo responde apenas que tudo acabou e desliga a ligação. Enquanto isso, Hak-sung chega à estação de ônibus e, ao pensar ter visto seu filho observando um estranho, começa a lembrar da noite que Tae-yeon morreu. Depois de se envolver em uma briga ao defender outros desertores, Tae-yeon teve uma discussão com seu pai, acusando-o de ter fugido para o sul por motivos egoístas, já que não fez o mesmo quando sua mãe estava doente com tuberculose. Hak-sung explicou que fez isso para oferecer uma vida melhor ao filho, mas Tae-yeon retrucou que fazer trabalho simples e ser tratado como lixo estava longe de ser uma vida melhor para um acadêmico. Após desejar que seu pai aproveitasse a vida como matemático como única companhia, Tae-yeon fugiu, tentando retornar ao norte nadando, mas foi baleado pela patrulha da fronteira assim que foi avistado. De volta a Ji-Hoo, ele entra discretamente em sua casa enquanto sua mãe dorme e usa o carimbo dela nos papéis de transferência. Na manhã seguinte, ele entrega os documentos ao Sr. Kim, que lhe diz que tomou a decisão certa. Hak-sung se esconde em um motel enquanto Ji-Xiao o procura para levá-lo a um programa de TV e fica surpreso ao receber uma ligação de Bo-han, que lhe conta sobre a transferência de Ji-Hoo. Naquela tarde acontece a cerimônia de premiação do Prêmio Pitágoras. Ji-Hoo está saindo da escola, mas Bo-han aparece de repente e o arrasta para o auditório, roubando suas coisas. O professor Oh começa a cerimônia com um discurso sobre a teoria recentemente comprovada, e é nesse momento que Hak-sung decide interromper, após correr até a escola depois de libertar sua tartaruga no rio. Ele apresenta sua caneta como prova de sua identidade, e o professor Oh o recebe calorosamente, permitindo que ele faça seu próprio discurso. Após uma piada sobre seu trabalho como guarda, Hak-sung revela que foi ele que ensinou Ji-Hoo matemática, e apresenta a tese impressa para provar que Ji-Hoo não vazou o teste. Ele também revela que foi o Sr. Kim quem vazou o teste para seus alunos particulares, o que faz com que o Sr. Kim se retire com raiva e vergonha. Em seguida, Hak-sung compartilha um pouco de sua história. Ele desertou da Coreia do Norte para poder estudar matemática corretamente, já que seu próprio governo usava sua pesquisa para desenvolver armas. Ele deseja que sua matemática seja usada para ajudar a conseguir empregos e entrar em boas faculdades, mas essa ambição acabou custando a vida de seu filho. Hak-sung sente vergonha das escolhas que fez, mas Ji-Hoo nunca o viu dessa forma e manteve sua lealdade ao segredo até o final, mesmo que isso tenha lhe custado o próprio futuro. Com lágrimas nos olhos, Hak-sung pede desculpas e agradece a Ji-Hoo por acreditar nele. Esse momento toca Ji-Xiao, que estava ouvindo a conversa em silêncio, fazendo-o sair sem sequer tocar no assunto da entrevista na TV. No entanto, ele aguarda do lado de fora e oferece uma carona. Após jogar fora o smartphone que havia recebido como presente, Ji-Xiao surpreende Hak-sung com uma revelação. Ele agora possui um passaporte válido, reconhecido como cidadão sul-coreano, e bilhetes para deixar a cidade temporariamente, a fim de evitar que o NIS o encontre. Embora saiba que isso provavelmente lhe custará o emprego, Ji-Xiao acredita que vale a pena. Algum tempo depois, Ji-Xiao visita Ji-Hoo para entregar o presente que Hak-sung deixou, a caneta famosa e o primeiro rascunho de sua tese. 3 anos mais tarde, Ji-Hoo, junto com seus colegas de faculdade, visita o prestigiado Instituto de Pesquisa Oberhof de Matemática. Hak-sung agora trabalha lá, e Ji-Hoo o surpreende com um pouco de leite de morango e um abraço, antes de se envolver em uma longa conversa sobre matemática. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!